A todos, dando continuidade ao nosso primeiro trimestre da EBD, que o tema é Evangelho de Marcos. A revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição hoje é a lição número 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. A coordenação nesse dia é do pastor Ademar, dia 19/3/2023. Primeiro tópico, o sofrimento do servo. O autor diz que em Marcos 14, de 1 a 2, mostra como os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia e mataria Jesus em segredo. Marcos 14, de 1 a 2. E dali os 2 dias era a Páscoa. É a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderia com dolo e o mataria. Mas ele dizia, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Aí no item 1.1, a unção do servo para a sepultura. O autor diz que Marcos relata que uma mulher trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor. Ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Mas essa atitude irritou os presentes. Marcos 14, 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? E argumentava que era um desperdício, pois possuía um alto valor e poderia ser vendido para dar aos pobres. Marcos 14, 8. Jesus justifica a atitude da mulher. Esta o fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Aí no tópico comentarista, o autor cita o comentário bíblico. O comentarista diz que, consciente ou não, a mulher havia reconhecido Jesus como o Messias sofredor, semelhante aos que banhavam e perfumavam seus entes. Aqui não é antes, é entes. Aos seus entes queridos antes de colocados na sepultura, a um custo inimaginável, e ela antecipou-se a ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Aí no item 1.2, o servo é traído. O autor diz que Judas, Iscariotes, é o modelo de crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Judas foi ter com os principais dos sacerdotes para integrar ao mestre e eles prometeram dar dinheiro. E Judas buscava como integrar o servo no momento oportuno. Marcos 14, 10 a 11. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Judas tinha a ocupação importante entre os 12 discípulos, era responsável em gerir as finanças do grupo. João 12,6. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. A preocupação de Judas com o perfume gasto por Maria para ungir Jesus demonstrava apego pelo dinheiro. João 12, 4, 5. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, ele disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não lhe deu aos pobres? João também disse que ele era ladrão e por se apropriar das ofertas. João 12,6. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. O autor conclui que foi a inclinação ao dinheiro que fez Judas entregar Jesus aos principais do sacerdote. Comentarista aqui, o autor cita Charles Swindoll.
O pecado secreto transforma a mente e torce os valores de uma pessoa de modo grotesco. Aí no tópico 1.3, no tópico 1, o item 1.3, para terminar aqui o tópico 1, o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. O autor diz que a festa da Páscoa é um dos principais e mais importantes para o povo judeu. Essa festa lembrava o povo hebreu na libertação do Egito, e foi a noite que antecedeu a sua morte que Jesus e seus discípulos comemoravam a última Páscoa, e quando o Mestre instituiu a Santa Ceia. O autor diz que o Filho do Homem, que se fez servo, estaria assim, como no Egito, desprendendo o seu povo, não é povo aqui, é povo, não da escravidão, mas do cativeiro da astúcia de Satanás. Aí no tópico comentarista, o autor cita aqui o bispo Samuel Ferreira. A última Páscoa do Senhor e dos seus discípulos foi a mais desejada por ele, porque precedia o seu sacrifício na cruz e ganharam um sentido novo e mais completo. E tornou um ritual, pois seus elementos, tais como pão e vinho, ganharam significado além de si mesmos. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2. O servo está prestes a ser ferido. Até lá, se Deus assim permitir.